Olá, gente, estamos chegando com mais uma edição especial do podcast Prefeitura Presente. Aqui a gente humildemente pede a permissão de Deus, o nosso Pai Maior, para que a gente possa fazer um programa com muitas informações, para que a nossa população possa realmente se manter bem informada. Hoje, o nosso convidado especial é André Nascimento, ele é instrutor do Senar e que está ministrando um curso de silagem aqui na cidade. André, eu quero agradecer você por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Prefeitura Presente. Olá, Nick. É uma satisfação estar aqui fazendo esse trabalho com vocês, ajudar a desenvolver, né, a sensibilizar os produtores na parte da silagem no município. É super importante, né? Então, eu já tenho um trabalho aqui no município que eu faço com a parte de nutrição, e aí vim também estar presente em nome do Senar. É sempre uma satisfação, né? Agora, para quem não sabe, o Senar é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E o Senar ele já está presente aqui, André, com várias outras ações, né? Como você mesmo falou, tem uma outra ação que você já faz aqui. Recentemente tivemos também um curso voltado para a agricultura, que foi o Negócio Certo Rural. Ou seja, é uma parceria importante que o município tem com o Senar, que está trazendo com certeza muitos benefícios. Isso, inclusive tem um colega nosso que é o Mauro, né, que desde que eu entrei no Senar, ele já vem fazendo esse trabalho aqui, eu acredito que em Codó, né? Então isso vem se desenvolvendo, né? Começamos com uma equipe de 20 pessoas e hoje temos mais de 400 técnicos em campo. Se me permite, né, eu fazer aqui um agradecimento ao seu Iedo, presidente do Sindicato Rural de Codó, né, e ao Elias, que é o mobilizador. E mandar também um abraço para o seu Raimundo Coelho, que é o nosso presidente do Senar. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão da silagem. A gente sabe que hoje há uma necessidade de se trabalhar com a questão da silagem. Eu queria que você explicasse para quem está em casa, primeiro, o que é a silagem. Então, a silagem, ela é, na verdade, uma alternativa para a seca, né? E também, em outros momentos também, que se fazer um trabalho mais intensificado com o gado de corte, o gado de leite, né? Até também a caprinocultura é uma alternativa. Hoje já temos, por exemplo, alguns produtores que já trabalham em confinamentos, né? Então, a silagem é uma alternativa. A silagem pegar essa forragem no período da chuva, né? Esse excesso de forragem, porque é importante salientar que 80% da produção de forragem é no período da chuva, né? Então, nós temos aqui o período da seca, que só tem 20% da produção de forragem, né, anual. Então, o que nós fazemos? Nesse período da chuva, a forragem que sobra, nós armazenamos, né, em silos, né? Para explicar a silagem, nós guardamos ele sem a presença de ar. É como se fosse para, digamos assim, para dona de casa, explicar que é parecido com uma compota, hoje que a gente faz com cebola, faz com alho, né? Só que o grande diferencial é que a gente enterra ela, veda ela, algumas vezes se enterra, que é o silo trincheira, mas de qualquer maneira a gente tem que tirar todo o ar dessa forragem que é guardada, né? Nós fazemos isso com uma máquina chamada ensiladeira. Nós picamos a forragem em partículas pequenas, guardamos ela. Tem alguns tipos de silo, né, que aí eu falei, tem o trincheira, tem o superfície. A gente também trabalha muito com o silo em sacos, né? E aí temos outras alternativas, digamos assim, por exemplo, a gente pode trabalhar até dela dentro de uma caixa d'água, né? Isso claro, para os pequenos produtores. Agora, André, a gente sabe que o nosso município ele tem, na sua maioria, as pessoas que estão começando, né? São pequenos produtores, pequenos criadores. Qual a importância da silagem para esses pequenos criadores? Tem viabilidade econômica para eles? Muito. Ela entra como uma alternativa muito viável, levando em consideração que estamos no Maranhão, né? E principalmente aqui em Tibiras, que é uma área que a gente é considerado semiárido, né? Então, nós temos aí, digamos, quando é o ano bom, 6 meses de chuva e 6 meses de seca, né? Então, isso é muito acentuado no Maranhão. E aí a gente tem de 4 a 3 meses bem acentuado, né? A seca mesmo.
Então, com isso, nós trabalhamos a silagem. Ah, em termos, digamos assim, prático, quando você trabalha a forragem, já que você colhe ela verde ainda, né, a matéria seca em torno de 28 a 35, que é uma forragem considerada verde ainda, em termos, digamos assim, gerais, né, você armazena ela e ela continua com a mesma qualidade quando você abre. Um silo pode durar aí em campo fácil, geralmente a gente utiliza ele depois de 120 dias a 150 dias, mas ele pode durar 2, 3 anos guardado, né? E aí é como você continuasse a trabalhar com a forragem verde, mesmo no período da seca. Você armazena esse material, ele continua hidratado, né, suculento, para que o animal consiga fazer essa silagem, como se ele estivesse continuando pastejando um pasto verde. André, aqui você já percebeu, né, que você é maranhense, não é isso? Sim, sim, sou de São São Luís. Luís, isso. E é interessante que eu sou de São Luís, mas estou com aproximadamente 15 anos fora de casa, né? Cortando aí o Maranhão de um lado para o outro e principalmente já venho trabalhando com o Senar, vai fazer 10 anos. Então, através do Senar, conheci muitos lugares bonitos no Maranhão. E isso lhe dá a possibilidade de saber e conhecer realmente o clima em cada município, né, a situação vegetativa de cada município. E aqui você já pode perceber que nesse período, principalmente o pequeno agricultor, ele sofre muito. O gado emagrece por falta de ter o que comer. E essa silagem, ela chega, assim, esse curso que você está ministrando, ele chega numa hora que, com certeza, esse pessoal pegando essa bagagem, esse aprendizado, no próximo ano ele já não vai sofrer tanto com os animais dele. Não, com certeza, né? A gente vem saindo de um ciclo que a gente chama de vicioso, né? Chuva, graças a Deus, né? Seca, aí foi porque às vezes Deus não quis. Então, assim, a gente está rompendo isso, ajudando um pouquinho Deus e aos produtores, né? Justamente fazendo com que o produtor planeje. Às vezes, inclusive nos cursos que eu ministro, eu sempre pergunto, a seca, ela é um problema, né? E aí eu costumo dizer para os produtores que não. Apesar de ser um momento muito complicado para a gente, mas a falta de planejamento, ele sim é o problema, né? E aí a gente trabalha essa questão do planejamento forrageiro, uma das alternativas, fazendo a silagem. A gente tem outras que são as capineiras, plantio de milho para grão ou para a própria silagem, né? A reserva de capim, que é o que a gente chama de deferimento, o produtor às vezes fechar pasto, né? O período da seca. Então, temos essas alternativas que ajudam muito o produtor no dia a dia. Agora, hoje eu pude ver o pessoal que estão fazendo o curso bem engajados, né? Bem atentos, né? Realmente muito participativos e isso demonstra o interesse. Agora eu queria que você explicasse para quem está em casa como se deve fazer para que se possa ter uma boa silagem, quais são os processos que você está passando para esses pequenos agricultores para eles fazerem uma boa silagem. Então, o primeiro passo, principalmente, é planejar a área que vai ser coletada, né? Se você vai plantar o milho, vai plantar o capiaçu, que vem sendo bem difundido na região. Se você vai fazer, por exemplo, do mombaça, tem que preparar a terra para fazer uma boa colheita, né? Ou mesmo o marandu, que é o braquiarão. Temos também a alternativa do sorgo. E aí eu quero abrir um aspas nesse momento, que muitos produtores conhecem como o milho sendo a melhor silagem, e também o sorgo hoje vem ocupando um espaço muito grande, muito importante. O grande detalhe é que a gente tem que sempre regular a máquina, né, a picadeira, que seria a ensiladeira, para que ela corte sempre o grão do milho ou o grão do sorgo, porque às vezes ele dá uma energia a mais na silagem, mas que você precisa aproveitar esse milho através de cortando o milho no processo de picagem. E aí, o que nós devemos trabalhar também? O que nós devemos planejar? A quantidade de área a ser plantada, a cultura a ser plantada, né? Que aí, como eu falei, existe várias, o milho, o milheto, o sorgo, o próprio capim, né? Fazer uma análise do solo primeiro, fazer uma adubação para que você tenha uma quantidade, um estande de planta, digamos assim, boa para ser feita essa silagem. E todo o processo da silagem, da picagem, transporte, vedação do silo, a lona é super importante, né, que geralmente ela no mínimo 200 micras,
ela tem que ser com aquela UV, que a gente fala que são dupla face, né? Que ela é branca e preta, a parte preta para baixo, a branca que fica por fora, porque ela tem proteção UV, porque geralmente um silo ele fica exposto ao sol, né? Então facilita muito a ter uma lona com proteção UV, que ela fica mais tempo no ambiente, né? As partículas que vão de 1 a 2 centímetros, né? Também é importante se fazer isso, e principalmente o momento certo de colher esse material, né? Que geralmente, em termos gerais, vai de 28 a 35% de matéria seca. E aí, eu falei tanto de matéria seca, né? Isso é importante falar, é porque o capim, quando ele está verde, ele tem muita quantidade de água, né? Então, o que é a matéria seca? É tudo aquilo que a gente vai colocar para o capim desidratar, né? O capim ele vai desidratar, e o que sobra desse material desidratado é justamente a matéria seca. Agora, André, eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo na zona rural e não teve a oportunidade, né, por N motivos, né? Mas aqueles que tiveram a possibilidade estiveram lá com você. Vamos aqui supor que nós vamos numa situação de fazer uma silagem agora aqui. O que ele precisa, com o que ele tem aqui na nossa região? Assim, ele precisa, você falou aí que ele precisa fazer um plantio, preparar, organizar, para que ele possa ter uma silagem mais organizada. Mas caso o cara queira começar agora, com o que ele tem? Então, vai depender muito do material que ele tem, né? Geralmente o pequeno produtor, ele vai ter ali uma capineirazinha, que vai ser uma cana, que vai ser um capim de corte, que é conhecido como capim-elefante. Já temos o capiaçu na região, ou o plantio de milho, que nesse período, né, já passou também o período da colheita de milho, mas tem algumas pessoas que fazem irrigado. Exatamente. Né? E, inclusive, conversando com os meninos, alguns deles já falavam que aqui na região tem produtor que faz o milho verde, então ele colhe a espiga, né, que é o milho verde que é irrigado, ele colhe a espiga e pode fazer com a planta do milho que sobra, que ainda está com uma matéria seca boa, né, tá verde ainda, digamos assim. E aí o produtor pode fazer. Aqui na região, né, a gente teve na propriedade Fazenda Destino, e eles têm a ensiladeira, que é um equipamento, mas o produtor geralmente tem em casa a forrageira. É isso mesmo. Quase sempre eles têm nessa, a forrageira, na maioria, né? Isso, maioria das vezes. O produtor ele vai ter a forrageira porque ele tanto corta o capim quanto quebra o grão, né? Então a forrageira faz também esse trabalho. Ele não corta a partícula do material que é o capim ou o milho na partícula ideal. Mas como eu costumo dizer, é melhor você ter um produto não tão ideal, mas utilizando o maquinário que já tem, do que não fazer, né? Então com a forrageira também a gente já consegue fazer uma silagem, né? E consegue fornecer principalmente guardar comida para os animais no período da seca. Agora, muito se questiona, né? Às vezes as pessoas não entendem, não conhecem, e a gente sabe que é muito cultural no nosso estado. O pai dele, o avô dele fazia assim, o pai dele também fez assim, e aí às vezes a pessoa também entende que é assim que funciona. E quando chega essa novidade, porque o novo sempre encontra resistência. Mas eu queria que você falasse da parte nutricional dessa silagem, porque a gente, ao longo dos anos, você sabe que no Maranhão, principalmente aqui no interiorzão, criavam gado solto, né? Depois teve que cercar, né? E passaram a criar mais de forma organizada. Mas hoje eu acredito que ainda tem gente que tem a resistência à questão da silagem, mas tem um valor nutricional realmente muito bom, né? Continua, né? Praticamente nós preservamos todo o valor nutricional da forragem que vai ser ensilada, né? É como se você estivesse pegando realmente o capim verde e fornecendo para os animais. A grande dificuldade da silagem, às vezes, só perpassa, né? Justamente pela falta de conhecimento. E às vezes você explicar a silagem, ela é um pouco, digamos assim, complicada, todos os processos. Mas no final, a prática de silagem, ela é muito simples, né? Claro que quando nós viemos para cá, né, para trabalhar com a silagem, você vai justamente trabalhar os pequenos detalhes. Ninguém perde silagem por grandes coisas. Geralmente se perde a silagem por pequenos detalhes. E aí, principalmente, mobilizar o produtor, sensibilizá-lo, né, para uma coisa nova. E aí, o papel importante do Senar qual é?
é justamente não só ensinar o produtor, mas estar junto com ele acompanhando. E o Senai ele tem uma frase muito legal que é ensinar a fazer fazendo, né? Muito legal isso aí. Sim, com certeza. Porque o que o Senai diz? Eu estou lá com os alunos, né? Eu estou acompanhando, eu estou junto com eles, né? Mas quem está fazendo a silagem? Eles, né? O meu papel é estar junto com eles, mas sempre deixando-os... Eles à vontade, né? Total à vontade para que eles consigam realmente fazer. Para que quando eu sair daqui, eles saberem fazer realmente a silagem. É aquela história, né? Eles poderem andar com as próprias pernas. Positivo. André, esse curso, né, que veio para cá por meio da Secretaria de Agricultura, né, uma parceria do município com o Senar, por meio da Secretaria de Agricultura. E o que me chamou a atenção é porque teve a parte teórica, né? A parte teórica você explicou realmente como funciona, tudo realmente de forma muito organizada. E no dia seguinte já foi a prática, que no caso hoje, né? Isso justamente como eu estava comentando agora há pouco, sobre a questão de ensinar, fazer, fazendo. O Senai ele tem uma metodologia que todos os cursos, tudo que você imaginar do meio rural, o Senai vai ter um curso. Aí a gente está falando de bovinocultura, de caprinocultura, suinocultura, aves, hortaliças, tem drone, então tem uma diversificação de aulas, né? E aí o principal é justamente isso, é ter a parte teórica, que ela é importante para que o produtor entenda alguns conceitos, né? Claro que a linguagem é diretamente voltada ao produtor. Temos algumas turmas também que são de alunos de universidade, né? É outra linguagem que é um pouco mais rebuscada, né? Mas quando a gente está trabalhando com o produtor, é uma linguagem diretamente que o produtor consiga entender, né? E principalmente, né, tá lá junto na prática. Porque você pode até esquecer um termo técnico ou alguma coisa, mas esquecer o que foi feito na prática é mais difícil. Agora, André, eu queria que você falasse para a gente, você já está, como você falou, há bastante tempo, rodando o estado inteiro, auxiliando as prefeituras, apoiando as secretarias de agricultura por meio desses cursos. A importância do produtor buscar esses conhecimentos. Eu vim até comentando no primeiro dia, né? E aí até mencionar a presença do prefeito que esteve conosco, né? O secretário também esteve, o André, e juntamente com toda a equipe da secretaria que esteve com total apoio ao curso, né? Então não poderia deixar de agradecê-los. E principalmente isso, a gente vem comentando que quando a Secretaria de Agricultura entende que o Senai é um parceiro e ele vem para contribuir com a Secretaria, a gente galga a espaços infinitos, né? E a gente tem acompanhado aos municípios, no geral do Maranhão, quase todos os municípios, na qual o Senar faz esse trabalho, né? Com assistência técnica, né? Assistência técnica gerencial, conhecida como a TAG, os FPRs, né? Os PS, todos os programas do Senar, que é justamente para apoiar o produtor. E a Secretaria não poderia deixar de ser um parceiro nosso. Inclusive, agradecer aqui ao município de Itimbiras, que nos acolheu, né? Não só a mim, como instrutor, mas todos os instrutores que passaram aqui, todos os técnicos que estão presentes, né? Essa parceria é super importante. Agora, hoje eu tive lá acompanhando o trabalho de vocês, né? Uma turma no campo, colhendo o material para fazer a silagem. Outros... no momento lá conversando, cada um falando das suas experiências. E o que me chamou a atenção é que você deixou todo mundo assim super à vontade, né? E todo mundo teve aquela liberdade de falar de que forma que ele via a silagem, uns que já têm uma certa experiência com ela, falando de como ele trabalha. Então, assim, é um método muito fácil de se aprender, porque todo mundo ganha autoconfiança de tirar dúvida, de dar a sua opinião. Então, quando a gente trabalha com o Senai, principalmente quando a gente trabalha numa instituição que a gente tanto gosta, né, nós aprendemos que os próprios instrutores, né, quando nós fazemos a metodologia de instrutor, a metodologia de assistência técnica, né, nos deixam também tanto à vontade. Então, a gente não é copiar, né, mas se bem que os bons a gente copia e melhora, né, a metodologia, né. Então, o que o Senai sempre nos coloca nas formação. A gente tem que deixar o produtor e falar a linguagem do produtor mais à vontade.
E aí, quando nós vamos ministrar os cursos, o que geralmente eu converso com o produtor? Não me olhe como professor, não me olhe como alguém que está acima de vocês, me olhe como colega que vai bater um papo com vocês, né? E isso, por isso que você observou essa afinidade juntamente com os produtores. E isso eu pude ver que esse método que vocês têm, você como instrutor do Senar e os demais, isso passa uma confiança muito boa. E esse eu pude observar também a empolgação deles, porque é um trabalho de formiguinha, né? Você está passando para eles o conhecimento, eles vão ter a responsabilidade também de... Ali tinha pai, né, que vai ensinar para o filho, que vai ensinar para um genro, vai ensinar para um sobrinho. E esse conhecimento vai se repassando. E quando você voltar no ano que vem para dar um novo reforço, falar das novidades, das mudanças, com certeza eles vão estar muito mais empolgados. Inclusive, teve uma das alunas que disse que o pai, você citou aqui a questão da resistência, né, dos mais velhos em abraçar a tecnologia, né? E ela estava gravando, estava mandando mensagem para o pai dela e dizendo: é desse jeito que a gente vai fazer, né? É isso que é a silagem, é muito fácil. Então, estava descrevendo para o pai dela e mostrando o quanto que a silagem pode facilitar a vida dele. Se não fosse a silagem, né, você teria que fazer uma capineira e todo dia cortar capim para os animais. E quem já passou por isso sabe. Processo bem lento e bem complicado, né? E você cortar capim todo dia é muito ruim, porque é muito trabalhoso. É um trabalho que você vai fazer todo dia, principalmente no período da seca. Aí você imagina só, também num período de setembro, que a gente tem a chuva da manga, a chuva do caju, você tá ali, vamos supor que você esteja com um filho doente ou alguém, você passa uma noite apagando fogo e no outro dia tem que cortar capim para os animais, aí é complicado, né? Pois é, rapaz, André, eu fico feliz sempre que eu vejo, eu assisti o curso do Senar, negócio certo rural, a empolgação do pessoal, porque lá também tinha uma importância muito grande, porque ensinava eles a gerenciar o recurso, ensinava eles a planejar para que tudo no final desse certo. E aqui você está ensinando eles a planejar o plantio do material que eles vão usar para fazer a silagem. E aí, com certeza, com esse conhecimento, no ano que vem, muitos deles já não vão estar aperreados nesse período com gado magro, sem ter alternativas, tentando alugar pasto. Ou seja, a tecnologia, o conhecimento tem que ser buscado o tempo todo, porque agora vai ser assim e a gente não pode regredir, não é isso? Não, com certeza, né? E aí o que eu fico feliz é que durante o curso algumas pessoas já estavam falando em comprar maquinário, né? Que é justamente porque entendeu que fazer silagem é uma alternativa. E outros falando que iam limpar a área para fazer plantio de capim, outros falando que iam plantar milho para ano que vem fazer silagem. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Porque quando nós vamos ministrar o curso, o pagamento, digamos assim, monetariamente vai cair. Mas, realmente, a satisfação enquanto profissional é você ver que você fez uma diferença na vida das pessoas. E isso é o mais empolgante, né? E de eu pensar que sou filho, né, se me permite fazer uma homenagem ao meu pai. Não, tranquilo. Jamais deixar de falar sobre ele, foi quem me motivou muito a estar na roça, né? Então, eu lembro que no dia que meu pai faleceu, um dia antes ele estava falando sobre projeto financeiro para ele plantar as galinhas dele, né? E furar um poço numa terra que a gente tinha. Então, assim, eu nunca posso deixar de falar que eu venho dessa linha. Meu avô era lavrador, né? Então, minha mãe trabalhou por muito tempo também no campo, então veio de lá também, né? Então, eu tenho um histórico familiar dentro da roça. Não sou grande produtor, né? Mas tenho muita honra de continuar o legado, principalmente do meu pai, que veio da roça também. Gente como seu pai, né, que foram digamos, os desbravadores, né? Eles que abriram caminhos para você. Você falava lá no curso que você não queria nem papo, não queria nem saber de negócio de roça. Você achava que era uma coisa, né, que não dava certo e tal. E hoje você se tornou um apaixonado. E eu queria, André, que a gente falasse um pouquinho sobre a questão assim. A terra hoje no Maranhão, você até falou isso lá no curso. O Maranhão, ele é rico de água, ele tem terra boa. Ou seja, a gente precisa aproveitar melhor essa riqueza que a gente tem, porque o agricultor estando preparado, capacitado, ele com certeza ele vai viver melhor, porque isso já acontece em outros estados.
Não, com certeza, né? A gente vem acompanhando essa evolução do Maranhão e aí o Senai ele também se modificou, né? Então, o que era o papel do Senai antigamente? O Senai vinha, ministrava cursos, né? E voltava. O técnico, o instrutor, ministrava curso e assim, o Senai chegou um momento que ele disse, não, peraí, tá pouco pra gente. E aí o que o Senai faz? Manda técnico fazer assistência técnica e gerencial ao longo do Maranhão. E aí a gente está mudando a realidade do produtor, né? Então o produtor começa a entender, só falar um pouquinho da assistência técnica e gerencial, né? Que o Senai garante o técnico nas propriedades por 2 anos. São 24 visitas. O técnico do Senai passa 4 horas por dia na propriedade, que é uma manhã ou uma tarde, né? E o restante do mês ele fica em contato com o produtor por telefone. Só que qual é o grande diferencial do Senai? Por 2 anos, todo mês, o técnico está presente. No mínimo, uma visita por mês, né? Às vezes, a gente acaba tendo uma amizade a mais com o produtor, a gente acaba passando mais de uma vez, mas isso fora da metodologia, né? Por questão de amizade mesmo. E o mais importante, toda vez que o técnico sai da propriedade, ele deixa, no mínimo, uma recomendação, para que no próximo mês, quando ele voltar, já tenha executado um planejamento, né? E aí começa a se reavaliar, fazer novamente, ver o que foi que aconteceu, ver o que modificou, e aí ele fazer novamente uma outra recomendação para que ele consiga, dentro de um planejamento, modificar e melhorar a propriedade do produtor. O município, André, ele tem se empenhado bastante, por meio da Secretaria de Agricultura, para criar meios para motivar, né, o agricultor, porque sabe que o município pequeno como nós, que não tem royalties, só recebe as verbas federativas, não tem realmente muito o que fazer em termos de emprego, né, essas coisas. E nós temos muita terra, muita água e muita gente com aptidão a esse tipo de trabalho. Então, assim, o município fez um investimento, como a gente até conversou lá, e hoje o nosso pequeno agricultor está motivado, os programas todos funcionando, pagando certinho. Eles criaram uma feira da agricultura familiar que acontece uma vez por mês no período de verão, e eles vendem muito nessa feira, e o que sobra eles vendem para a comunidade, eles têm os clientes deles. E esse trabalho que está sendo feito com essa parceria de Senai, isso é maravilhoso, porque ele vai juntar o útil ao agradável, não é isso? Não, com certeza, né? O produtor, por muito tempo, tentaram tirar o agricultor familiar do agronegócio, né? E aí, cada vez mais, a gente do Senai, inclusive, vem trabalhando dizendo que não. Que todo negócio rural, independente da escala dele, é agronegócio. E aí, o que temos trabalhado isso? Principalmente com a metodologia de gerenciamento técnico, nós não só fornecemos assistência técnica, né? Mas transformamos a propriedade em uma empresa, né? E aí é justamente o que você está falando. Aí esse produtor familiar, que ele tem uma força a mais, a gente tem o nosso técnico, que inclusive o técnico de bovinocultura de leite aqui está fazendo um trabalho, que ele é agrônomo, vou citar o Mauro, não vou citar os outros colegas, tem a Antônia também que está presente aqui, na hortifruti, né? Então está fazendo um trabalho com os agricultores familiares muito importante na parte de hortifruticultura, né? E está desenvolvendo, e é justamente esse produtor que chega na agricultura familiar, que chega na feirinha e vai vender seus produtos, que vai mudando a vida deles e da família. Eu quero aqui mandar um abraço carinhoso para todo o pessoal que participou do curso, que está participando, que encerra ainda amanhã, né? E que estão participando do curso. A gente precisa que essas pessoas participem, sempre que haja uma novidade que divulgada pela Secretaria de Agricultura, que não perca essas oportunidades. Eu vi lá também que poderia ter mais gente, mas mesmo assim estava bom, porque aquelas pessoas vão ser propagadores dessas informações. Mas a gente precisa avançar, continuar avançando, precisa continuar buscando conhecimento, porque agora não se trabalha mais no método antigo, as novidades estão acontecendo. E a silagem, que é o nosso tema hoje aqui, eu acredito que aquelas pessoas amanhã, quando terminar o curso, eles já vão estar prontos para ir para suas pequenas propriedades e começar, como a gente fala na linguagem popular, botar a mão na massa e começar a produzir, não é isso? Não, com certeza, né? Inclusive eu acho que é Chico do Ó. João do Ota. João do Ota, né? Ele falando lá que há muito tempo atrás, em
Se eu não estou enganado, em Minas Gerais, ele já fazia silagem, né? Então, o modelo que fizemos aqui foi no Cincho, e nós vamos apresentar amanhã na feira de Coroatá, né? Sobre a silagem do modelo rapadura. E em Sacos também nós fizemos uma demonstração também lá, que são modelos mais voltados ao pequeno produtor, que é importante também. O Emanuel, né, esteve lá com a gente também. Muito ligado ao agro, muito ligado a essa questão. Já tem um trabalho menino importante com silagem, muito né? Trabalhador nessa área. Inclusive já vende, né? Então, assim, a gente fica muito feliz em ter essas pessoas. A gente tem dentro da turma pessoas que estão começando e estão se sensibilizando para a parte de silagem, que não tinham trabalho diretamente com a pecuária, né? E temos o Emanuel, que já tem esse trabalho diretamente vendendo a própria silagem. Eu quero só aqui corrigir o seu Zé do Otton, porque eles são dois irmãos, Zé e o João. E a gente acaba às vezes confundindo, mas seu aluno lá é o Zé, uma pessoa fantástica. Abraçar carinhosamente também o Wilson Vieira, o João lá da Sardinha, toda aquela turma boa. A gente já está chegando ao final dessa conversa muito boa. Espero que no ano que vem você esteja de volta para a gente falar de como você avaliou esse curso, né? Porque no ano que vem você já vai ter, com certeza esse pessoal vão voltar lá, vão falar das experiências, você já vai poder fazer uma avaliação. A gente espera em Deus que a gente possa estar com saúde para a gente voltar aqui e a gente fazer uma avaliação. E aqui em nome do nosso secretário de Comunicação, Arnaldo Web, em nome do secretário de Agricultura do município, que fechou essa parceria com vocês, em nome do prefeito Paulo Vinícius, do nosso diretor de comunicação aqui da Oitimba TV, eu quero agradecer você, agradecer o Senar e dizer, o Senar é muito importante, vocês estão fazendo um trabalho fantástico aqui na nossa cidade, vocês estão plantando uma semente muito vigorosa e com certeza os frutos já estão acontecendo e vão cada vez mais se ampliarem. Na verdade, nós agradecemos pela oportunidade, né? É sempre muito bom estarmos em lugares que a gente é bem recebido, como aqui, e principalmente fazer esse trabalho, né? Ter a oportunidade de melhorar a vida dos produtores. Mais uma vez, ao prefeito Paulo, né, que esteve conosco, né, e ele disse que ele tem um desafio muito grande, fazendo as palavras dele, né, que os meninos da secretaria, quando esse grupo assumiu, não tinham tanta estrutura, e agora com a presença deles, eles melhoraram a estrutura deles, né, então assim, de trabalho, consegue atingir mais os produtores. E isso é importante. Ele disse ainda que tem um desafio muito grande, né, que é acompanhar e ainda ser melhor do que o ex-prefeito, que fez um trabalho muito bom. Então ele está com a equipe muito afiada e trabalhando, dizendo que justamente isso, ele precisa ser tão grande quanto o outro prefeito ou até melhor. Eu acho que Doutor Borba. Doutor Borba, que inclusive é a propriedade onde ele está presente. Só para a gente finalizar aqui, eu só passar uma informação para você, ele está criando um projeto agora, teve até uma reunião semana passada. O município vai fazer um levantamento e vai fazer um projeto de lei, mandar para a Câmara, que eles vão fornecer vacina por meio da equipe. O município vai comprar vacina e vai vacinar até 20 gados, até 20 animais, até 20 bovinos. E o técnico da prefeitura vai lá, a pessoa vem na Secretaria de Agricultura, faz o agendamento, prende os animais, e aí diz a quantidade, a prefeitura vai mandar um técnico com a vacina, tudo de forma gratuita, para facilitar a vida dos pequenos, aqueles que estão começando, que tem até 20 cabeças de gado. Um projeto realmente muito bom, que se somando a tudo isso, com o Senac, se somando com o apoio do Sebrae também, que está no nosso município, isso tudo é fantástico e eu sou muito apaixonado por tudo isso. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Seja bem, mais uma vez, dizer que você será sempre bem-vindo aqui, trazendo seus conhecimentos. Você é um cara que falou lá, que estuda muito, que está sempre buscando coisa nova para trazer, e a gente espera que no ano que vem, ou se houver necessidade, você venha antes e traga muito mais coisa para nós. Só quero agradecer e é sempre uma satisfação estar presente, né, em Timbiras. É uma cidade que me acolheu e a gente está aqui fazendo um trabalho. Isso é muito bom, né? Não poderia também deixar de mencionar e agradecer também aqui a recepção do Anderson, né, que é da Secretaria de Agricultura,
Zé William, o William, exatamente. e a Ariadna, que nos recebeu também, o seu André, Orleans, o Orleans, o gente. nosso secretário também, que esteve presente conosco esses 2 dias e lá conosco. Então, assim, a equipe muito boa, nos abraçou, tá conosco aqui, então isso é muito importante pra gente. Então, um grande abraço para você que está em casa. Tchau, tchau. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um convidado especial e uma conversa muito boa. Um grande abraço.